Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande número 107. Hoje nós vamos abordar uma pauta importantíssima, uma pauta assim, que me faz muito bem em tentar conduzir, que é a comunicação. Nós vamos falar hoje de marketing, de propaganda e de comunicação. E um alerta também para empresas, para profissionais liberais. Como nós somos fracos, como nós somos carentes de saber se comunicar. Então, hoje a nossa pauta vai ser em cima da comunicação. Pretendemos deixar algumas lições, orientações e como subir a régua nesse quesito que é fundamental, é vital para empresas e profissionais liberais, mas que vai en passant. E nós vamos levantar esse tema hoje com bastante veemência. Estão aqui duas marqueteiras, tem mais o Mustafa que está assistindo, que é o eu sou teu Habib, né? Habib. Então somos um grupo aqui de marketing, tem mais a assistente de vocês na Fluence. Vamos começar com o currículo. A Thaisa Ferro, breve currículo, ela botou aqui. Doutora em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Mestre em Mídia e Estratégias Comunicacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. MBA em Marketing Estratégico pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduada em Comunicação Social e Relações Públicas pela UFSM. Atua com consultoria e assessoria de comunicação e estratégia há mais de 25 anos já. Cara de guria. Sócia da Fluence Comunicação Estratégica, integrante do Grupo de Pesquisa e Comunicação Institucional e Organizacional vinculado ao CNPq, atua também como consultora e professora em cursos de pós-graduação. Para humilhar, né? Já Dona Camille Possobon Abate, é uma mistura de italiano com libanês. É o contrário lá em casa. Lá em casa, o italiano com uma libanesa. A Camille, graduada em Comunicação Social, Relações Públicas e em Direito pelo UFSM. Especialista em Psicologia Organizacional pela PUC-RS. Formada pelo Dale Carnegie Course e pelo Instituto Enneagrama. Sócio-fundadora e diretora do Fluence Comunicação Estratégica, onde atua há 10 anos. O motivo, o gancho para esse nosso programa são comemorar os 10 anos da Fluence. Advogada, consultora em comunicação estratégica e já ministrou aulas em curso de pós-graduação e extensão. Bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas, parabéns pelos 10 anos da Fluence. Obrigada. Vamos começar pelo começo. Como nasceu a empresa? Como vocês se encontraram para realizar esse sonho? Um pouquinho do currículo pessoal de vocês. E depois, dá-lhe marketing, dá-lhe comunicação. Rapidinho. Para nós é um prazer, em primeiro lugar, estar participando desse programa tão importante, né, para a nossa cidade e região. E eu e a Thaisa, nós temos aí, acredito que pelo menos 30 anos iremos fazer ano que vem, nessa caminhada juntas, inicialmente como amigas. Então a gente fez todo o ensino médio juntas, ingressamos em relações públicas juntas. E aí temos, né, para além dessa questão profissional, a gente sempre cultivou muito as nossas relações de amizade, sendo madrinha dos filhos, casamento, etc. Sempre vivemos muito juntas. E aí, logo que nós nos formamos, na verdade, a Thaisa
ela tinha uma sociedade já constituída, né, com outras pessoas e outra empresa. Eu também segui os meus rumos. Inicialmente, ali, logo que me formei, trabalhei na área de comunicação, mas via fundação pela FATEC, nos projetos, né, que na época existiam. E aí, posteriormente, na sequência, eu ingressei junto no Direito na Federal, fiz o Direito. E aí, como se diz, né, a vida dá muitas voltas. A Thaisa acabou, ela ficava muito na estrada. E aí, quando ela decidiu fixar, né, voltar para Santa Maria, a gente se olhou, porque na verdade era um projeto que a gente tinha desde guria, assim, da faculdade, né? Da gente empreender junto. E a gente sabe que empreender hoje em dia é que nem casamento, né? A gente a gente sempre acredito que isso não seja algo particular nosso, mas de todas as pessoas, de que à medida que a gente vai criando sonhos, a gente imagina que algumas pessoas fazem mais sentido estar conosco nessa caminhada ou não. E nós sempre pensamos, mas em razão dela já ter esta outra sociedade, e aí então, quando a gente se deparou, chegou a hora então da gente fazer algo junto, né? Então, a Thaisa tinha muita experiência já nessa outra empresa, e eu tinha um misto, né, do direito com a comunicação, e para a gente era muito forte essa questão de querer empreender na cidade, inicialmente, né, e depois região, com algo que realmente trouxesse benefício para os empresários, que não fosse mais uma empresa de comunicação que estava se formando em Santa Maria, que a gente realmente queria fazer algo diferente. Então, a Fluence surgiu inicialmente somente, né, com a participação minha e dela. Hoje, agora em agosto, a gente fez 10 anos de empresa, então hoje a gente tem um time aí de 15 pessoas que trabalham conosco. Esse ano a gente teve uma terceira pessoa que ingressou na sociedade também. E estamos aí, né? Ampliamos o time desde lá, acabamos ampliando também o escopo de atuação. Então a gente já teve. Bom, aí depois no transcorrer da conversa a gente vai dar mais. A gente vai, né, ampliando, né, a atuação até nível nacional. E estamos nesse desafio aí, fazendo 10 anos, né? Esse desafio diário de empreender e de ajudar os profissionais autônomos, as empresas, a realmente terem uma comunicação e o marketing efetivo. É isso que nós vamos pautar bastante hoje. Thaisa. Então, bom, complementando o que a Camille falou, é um prazer estar aqui. Obrigada, Carlinhos, por ser um entusiasta e um incentivador realmente, né, da comunicação, do marketing, de negócios, né, de Santa Maria. Então, a gente se formou, então, só complementando, a gente não sabe quem influenciou quem, mas a gente fez, né, a gente estava falando ontem, a gente fez teste vocacional, cada um com uma psicóloga para ver o que... E aí saiu a comunicação para as duas, então aí a gente foi para a mesma faculdade, entramos, a gente visitou algumas empresas e tal, que tinham RP na época, né, e aí a Cláudia Souto, a gente foi visitar, né, o trabalho e tal, e a gente, vamos lá, é isso, né. Eu, na verdade, tinha também feito o PACE, que era o início da universidade, o primeiro ano do PACE, né, a gente participou. Do seriado, né? Do seriado, e aí eu tinha escolhido cênicas, porque eu queria ser artista, assim, eu queria ser artista. Mas a comunicação, né, sempre fez parte, assim, né, eu gostava muito de me comunicar e queria, né, também. Aí passei em RP, acabei optando, né, por relações públicas, e toda a faculdade eu sempre gostei muito de planejamento, de comunicação, sempre foquei muito nisso, assim, as minhas leituras, e eu gosto de estudar, de buscar, eu sou curiosa nesse sentido, né, e a estratégia sempre fez parte, assim, da minha vontade de pensar a comunicação. E aí eu fui para Santa Cruz fazer o MBA, logo depois de formada, assim, no mesmo ano, fiz 1 ano e meio de MBA lá, e aí voltei, trabalhei um pouco aqui também no Colégio Marista, nos 100 anos do Colégio Marista, logo depois de formada, assim, né, nas comemorações dos 100 anos, enfim. E aí ingressei numa sociedade que era a Orion, o nome, uma agência que a gente, com mais 2 sócios, um era agrônomo e o outro era artista plástico, então juntamos aí, a gente trabalha com comunicação integrada, então várias áreas, tinha parte de jornalismo, parte de publicidade, eu entrei com planejamento, né, de comunicação. E a gente ficou 3 anos aqui e acabou, por, enfim, coincidências do destino, atendendo muito Porto Alegre, muitas empresas lá em Porto Alegre. E a gente ficou
3 anos aqui, então, e aí chegou em 2009 ali, meu sócio, vamos para Porto Alegre, a gente tá indo 2 vezes na semana para Porto Alegre, não dá. Aí a gente começou a atender o Jair Kobe, que é guri da Uruguaiana, e a gente se envolvia muito em gravações com ele estava no início da carreira, fazendo o site dele e tal, a gente acabou tendo que estar bastante lá, eu atendia outros clientes, e aí os meus sócios foram, eu por questão pessoal e de filho pequeno e tal, fiquei, só que aí eu fiquei 8 anos indo e vindo de Porto Alegre. Às vezes ia 2 vezes na semana, e assim, aí ficou... Aí quando chegou no 8º ano, eu falei, eu não quero mais viajar, vou voltar, e aí, enfim, queria fazer outras coisas. O mercado, ele é maravilhoso, mas também suga bastante, né, e eu disse, eu quero estudar. O bônus sempre vem com o ônus. E aí eu disse, não, quem sabe é o momento de dar uma parada, e aí eu voltei. E aí comecei a fazer, e aí a gente já tinha esse sonho desde a faculdade, vamos empreender e tal. A Camille também estava terminando direito, com 2 filhas pequenas, e eu falei, tá, mas eu tô voltando, então assim, ou é agora ou é nunca. É verdade. Agora estamos nós 2 aqui, daqui a pouco não vamos, né, não podemos não estar. E aí a gente começou, eu comecei o mestrado antes, eu entrei também porque eu queria isso, assim, resgatar esse meu vínculo com a pesquisa, porque eu, enfim, sentia falta disso, assim, de me atualizar, né, e aí acabei entrando no grupo de pesquisa, e aí depois, naturalmente entrei, né, fui fazer mestrado, e aí a gente começou a Fluência em 2015. E aí foi essa história, e estamos aí, né, por Santa 2015, Maria, por 10 anos, crescendo, desenvolvendo, errando, acertando, e é isso aí, aprendendo, né? Aprendendo. Muito bom, parabéns. Obrigada. Pela primeira vez nós estamos trazendo o chimarrão para dentro do... Já não... Programa Exato. 107 é a primeira vez que entra um chimarrão bem aqui, né? disruptivo para começar, a tradição, né? Cultivando as tradições. Bom, antes de a gente falar dos serviços que vocês prestam, estava ouvindo vocês, né? E vendo, é só quem convive, quem tem o DNA da comunicação. Eu herdei da minha mãe. A minha mãe adorava tratar com as pessoas, gostar de pessoas. E também colocasse assim, né, como gosta de trabalhar de uma maneira mais científica, de medir. E nós, marqueteiros, temos uma dificuldade para medir, para trabalhar com raciocínio lógico. E como é importante, porque não existe, é muito difícil na comunicação, no marketing, na propaganda, tu mensurar os resultados. Sim. Tá? Então, convencer um cliente... quem conseguir mensurar o resultado da comunicação, hoje tem ferramentas que são possíveis, é muito fácil de fazer. Mais fácil, né? E assim, eu que vivi do tempo, olha, Gurias, eu me lembro nos anos, a partir dos anos 70, que veio a TV em Membuí para Santa Maria, criou aqui, graças ao doutor Antônio Abelim, e o que tinha que fazer para montar um comercial na TV era uma coisa assim. Na TV era no centro, ali onde tinha o Riachuelo, na frente da praça, e o estúdio externo, a câmera ia até um muro branco, assim, e ali era externa. Era externa. Sabe? Então, eu tive o prazer de acompanhar toda essa evolução. E, naturalmente, eu vejo que a dificuldade que a minha geração tem no uso dessas ferramentas, sabe? Então, eu tenho que buscar o suporte de quem é do segmento. Acabou eu fazer um texto, sabe? Mas também eu vejo a dificuldade das agências de propaganda, tá? de adentrar realmente numa empresa, identificar os potenciais e transformar isso num produto vendável. Isso eu confesso, e muito por ser uma cidade que pensa pequeno, Santa Maria é uma cidade que pensa pequeno, é uma cidade muito fechada, tá? As empresas são muito ainda enclausuradas, tem dificuldade de se comunicar com o meio externo, tanto com clientes como com a comunidade e com a sociedade. Mas, assim, em todas essas questões, essas dificuldades que existem,
é um potencial enorme. Quem trabalha com comunicação trabalha em cima de um pote de ouro. Então, quem conseguir abrir esse pote, quem conseguir escavar toda essa riqueza que está aí e que passa pela comunicação. Não tem empresa que possa ter sucesso hoje que não passe pela comunicação. Não E cada vez a régua está subindo mais e as agências têm que acompanhar essa questão. Depois dessa dissertação, já me perdi no tempo até aqui. O serviço que vocês prestam, então. Isso é muito importante, né? As pessoas, os profissionais liberais e as empresas, o que a Fluence tem de serviços e, de preferência, que serviços diferenciados vocês têm? Nós acreditamos muito que dentro desse cenário cada vez mais complexo de fazer comunicação, falaste, né? Tinha lá para fazer a TV, antigamente era TV, rádio, jornal e tá beleza. Fazendo bem feito isso, não conseguia mensurar muito, às vezes, o impacto, né? Mas estava dando resultado, beleza, é isso que tinha, né? E a gente vê hoje um cenário de comunicação onde em que as empresas, né, entendem essa complexidade, sabem que não conseguem fazer sozinhas, porque é muito complexo, e ela precisa ser feita a muitas mãos, porque são diferentes perspectivas, tem que trazer olhares diferentes para o processo, né? Então, eu vejo que dentro disso, o nosso diferencial, entrando na questão dos serviços, é justamente mergulhar na realidade do cliente. Não tem como fazer comunicação e marketing se nós não estivermos imersos na realidade, nos desafios, que são diários, né? E a comunicação também perpassa isso, entender aonde a empresa quer chegar com a comunicação também, né? E qual a velocidade que ela quer dar para isso. Com que velocidade? Então, são muitos os aspectos, né? E muitas as questões que precisam ser levadas em consideração. Eu lembro que antigamente a gente fazer um planejamento para 20 anos, para 15 anos, cada vez diminui e a gente, bom, vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né? Porque é muito complexo, porque a gente vive hoje, né? E aí, trazendo para esse viés dos nossos serviços, mas trazendo esse olhar, assim, de complexidade, a gente vive hoje num cenário em que a gente precisa estar sempre repensando, inclusive, o portfólio de serviços. Sim. Porque daqui a pouco a necessidade das empresas, surgiu algo novo. A gente precisa pensar essa forma ou essa estratégia de um jeito diferente do que a gente estava pensando. E aí a dedicação para viver a realidade do cliente, a gente traz como um grande diferencial, porque a gente não é birô de criação de publicidade. Vai lá, pede uma coisa e fala. Sim. Não, a gente precisa entender por que está fazendo, para quê, e aí ver a questão de como é que a gente vai mensurar o que está sendo feito. E né? só fazendo um complemento, eu lembro direitinho o dia que a gente fez a primeira reunião lá em casa, lembra? Que a gente pegou o vidro. Como é que a gente... porque nós iniciamos com a base nossa de relações públicas. Aí no transcorrer dos anos é que o time foi ficando maior e que as demais áreas da comunicação, né, fizeram parte do nosso ecossistema, do nosso sistema. Mas a gente pensava assim, justamente isso, a gente não... tinham muitas agências, inclusive, na época, né? A gente falou, a gente gostaria de ser uma empresa de comunicação integrada. De forma que a gente realmente, aos poucos, tenha todas as áreas e de forma que a gente tenha essa presença constante com o cliente. E tal, a prova viva que tem um cliente aqui no estúdio que pode confirmar ou não. Mas não vamos dar chance de falar. Não vamos passar adiante, não vamos passar o microfone. Mas a ideia realmente era essa, era a gente ter essa proximidade muito forte com o cliente, porque eu, por exemplo, eu, por exemplo, já fiz indicações de trabalhos, por exemplo, para amigos meus. Sempre tem uma primeira vez. Não? E que assim, que o trabalho em tese tinha qualidade, estava ótimo, mas ele não estava de acordo com a realidade daquela empresa. Então, tinha muito isso que a gente pensava, de que forma que a gente vai entregar qualidade, vai entregar um trabalho bem feito, mas que realmente seja a cara daquela empresa. Então, para começar, na verdade, antes da gente falar pontualmente dos serviços, esse foi o primeiro diferencial que a gente decidiu que a gente ia fazer. Nós não vamos ser um birô de criação
e a gente não vai trabalhar lá na empresa, né, ou sem ter este contato com o cliente, sem fazer um diagnóstico inicial antes do planejamento, de forma que a gente converse com as pessoas, ou os gestores, ou os proprietários, uma parcela de funcionários. Quando a gente já teve, por exemplo, clientes que eram indústrias com 200 funcionários, é óbvio que a gente não vai conseguir conversar com todo mundo, né? Pega-se a amostra conforme a escala. Mas porque muitas vezes, quando a gente é acionada para uma primeira reunião, o que a pessoa, independente de ser o proprietário, ou muitas vezes até o próprio RH chama, ou muitas vezes a empresa já tem um departamento de comunicação e marketing, mas que ela é uma empresa muito grande, que ela não consegue dar conta só com o departamento, e ela justamente nos contrata para que a gente exerça esse papel mais de consultoria externa para trabalhar junto com ela. Então, a gente já teve clientes de diferentes formas, nesse formato, que é um formato ótimo, né, que funciona muito bem, como justamente de uma empresa que tem quase 30 anos e nunca existiu um departamento de comunicação dentro. Nunca, está começando do zero. E aí, então a gente sempre... é claro que a gente tem hoje um portfólio legal e bacana de serviços, mas o que indicar, muitas vezes inicia com esse diagnóstico inicial. Que a gente, que o próprio, daqui a pouco tu, por exemplo, chega com um discurso pra gente e diz, gurias, eu gostaria de 2 pontos, e relata, né? Mas quando a gente faz uma análise do cenário, a gente vê que talvez isso nem seja tão prioritário no momento. Que tenham outras coisas, tanto internamente como externamente, que sejam muito mais emergentes e que precisam ser desenvolvidas do que o segundo ciclo, que é na nossa cabeça, que é o que... E assim, o que está por vir, é tão importante porque tocou num ponto-chave. A gente conversa só com o topo da empresa. Aí tu estavas falando e eu me lembrei do David Ogilvy, o papa da propaganda, né, que ele estava trabalhando numa cervejaria, né, e viu que faziam a higienização das garrafas a vapor. E ele, mas que interessante isso aqui, como é que é feito a lavagem com vapor quente e tal. Então, todo mundo faz isso, mas ninguém falou. E eu tive isso quando, alguns anos atrás, há uns 12, 13 anos atrás, que eu me tornei líder de mercado em Santa Maria, de veículos, né? Um concorrente disse assim, mas como está usando isso? Eu fui líder de mercado tantos anos, eu nunca precisei falar, mas eu falei. Perdeu a oportunidade dele. Então, esse assunto é tão encantador, é tão desafiador, que muitas vezes tu tem que primeiro trabalhar, olha, nós vamos te provar que dá certo. Muitas vezes a gente tem que investir num cliente e mostrar que dá certo. Sim. Então, é um baita desafio, mas como eu digo, um desafio que te enriquece, sabe? Que provoca. A comunicação é provocativa. Sim. Eu fico encantado com esse tema e nós vamos, pelo que eu disse, o programa vai ser 50 minutos, passa um ano. Nós já vamos concluir esse primeiro bloco conversando, né, com 2 marqueteiras, 2 comunicadoras, a Camille e a Thaís, que estão comemorando 10 anos de empresa da Fluence. Rogamos que elas tenham muitos desses 10 anos pela frente e tomando chimarrão pela primeira vez. Pela primeira vez em 107 programas. Já voltamos então com esse Pense Grande, com 2 gurias que pensam muito grande. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar comemorando esses 10 anos de Fluence, de muitos desafios, de muita responsabilidade, um time de 15 pessoas hoje, né? Então a gente tem muita alegria de estar em Santa Maria, entregando muito para os clientes, sempre pensando e repensando soluções, buscando ampliar o nosso portfólio de serviços. É muito satisfatório ver, ao longo dessa trajetória, os resultados e as entregas que nós fizemos a muitos clientes de muitos segmentos diferentes. Falar dos 10 anos da Fluence me causa um sentimento de muita alegria e satisfação em pensar o quanto a gente cresceu e se desenvolveu, tanto pessoal como profissionalmente, e também um sentimento de gratidão em pensar que os nossos clientes, os nossos parceiros
compartilham dos mesmos valores e sentimentos que a gente. Foram mais de 50 empresas que nós atendemos nessa década e é um sentimento de alegria de saber que a gente conseguiu contribuir e que venham aí muitos outros desafios pela frente, que nós estamos prontas. 10 anos de Fluence, com muito orgulho. Eu sou uma das líderes da Fluence e ser parte é motivo de celebração. Nós somos o único hub da região que conta com relações públicas nas suas principais pontas e isso é, sem dúvida nenhuma, a comunicação integrada. E na Fluence isso é representado por um time multifácil, do diretor de arte, do estagiário, do jornalista, do revisor, do gestor de tráfego. E eu acredito fortemente que nós somos a coragem de fazer bem feito, simples e potente assim. Isso é ser Fluence e é assim que se faz os negócios fluírem. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse Pense Grande, tratando da pauta comunicação, marketing, relações públicas, todo esse trabalho fantástico de convencimento. Estou aqui anunciando esse livro, que passei até para os amigos, que no aniversário do Paulo Lemann, que é o maior bilionário brasileiro que mora na Suíça, e o aniversário dele foram 3 dias dentro da Universidade da Suíça, e uma comemoração bem estranha, mas que mostra o perfil do Paulo Lemann, que está aqui nesse livro que ele deu de presente, então, para os seus convidados. Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Se ele indicou para os amigos deles poderosíssimos, vamos ver se nós tiramos um pouco também para a gente. Então, está aqui o livro, comprei na Feira do Livro, aproveitando a Feira do Livro Santa Maria. Bom, nossos patrocinadores, vou começar hoje com a R2E Construtora e Incorporação, que é uma empresa da família Byte,
O 14 bis estilo para viver, funcionalidade para morar. Vocês me levaram lá para mostrar e é edifício maravilhoso. A Cotricel, do meu amigo Zé Paulo, também participa do nosso programa de mentoria. O Feeding Bank, uma instituição financeira de Santa Maria, um ativo de alta rentabilidade com segurança e renda fixa. O Verden, rastreamento e soluções. Cancia Imóveis, do meu querido Juliano. E a farmácia São João, o Pedro consegue administrar 1.600 farmácias. Isso não me passa pela cabeça, como é que consegue administrar um império desse tamanho. E um abraço para a gurizada do Sebrae, que são meus parceiros de muitos anos. Gurias, estamos então de volta, o segundo bloco, com a Camille e a Thaís. É muito marqueteiro junto aqui. E, gurias, com o advento da internet, como o marketing está mudando aceleradamente. As empresas não conseguem acompanhar essa rapidez toda. E isso cria, assim, dificuldades, mas também uma grande oportunidade. E uma delas, que a gente vê assim claramente, é como está caindo a fidelidade a uma marca, a um produto, a um serviço, porque a oferta que antes era local, hoje ela é global. Então, como vocês têm uma oportunidade imensa de ajudar, porque as empresas se perderam, as empresas estão perdidas com essa nova realidade da comunicação. E é a oportunidade de ouro, então, para vocês entrarem com muita força e como vocês estão preparadas para isso. Perfeito. Esse cenário comunicacional, né, ele é realmente muito complexo hoje. A gente estava comentando, né, que antigamente o departamento, né, o setor de marketing, fazendo bem feito aí, TV, rádio, jornal, estava ok, já estava dando, né, o seu resultado, se conectava de alguma forma com as pessoas, né? E beleza, hoje a gente vive uma complexidade tecnológica, cultural, de mudança de comportamento de consumidor muito grande. Impressionante. Muito grande por tudo, por todo esse impacto, né, realmente social mesmo, sociotecnológico, né, a gente diz. Então, isso faz com que a gente precise pensar novas formas, né? E aí mas esse pensar novas formas, pensar inovação no marketing, na comunicação, como que a gente vai estabelecer relacionamento, porque a gente, falando de fidelidade, a gente está falando de conexão, de relacionamento, que é o que a gente precisa estabelecer, a gente tem que levar a mão de um leque de possibilidades, entendendo em profundidade esse consumidor, que para cada segmento varia muito, né? Então, a gente trabalha aí com vários segmentos, e aí mergulhar nesse universo, entender como o cliente pensa, ou daqui a pouco como a gente precisa fazer com que ele pense sobre determinado assunto. O marketing tem muito a ver hoje sobre fazer marketing sem parecer marketing, porque as pessoas também estão saturadas desse enxurrada de informação, elas não querem mais, realmente, né? Então, como fazer marketing sem que pareça, e como ser verdadeiro. Acho que as marcas, elas precisam criar conexões verdadeiras, porque senão fica superficial, e as pessoas, e a gente está falando de marketing, é sobre ser relevante para as pessoas. Como é que eu te ajudo, né? O vender, que está dentro desse escopo do marketing, né? A gente está falando sobre métricas, é super importante, óbvio que faz parte, é o fim, né? A menos, né, que seja sem fins lucrativos, mas, enfim, a gente está falando de negócios de forma geral. O objetivo mas ele é consequência do relacionamento. A gente acredita na Fluence muito nisso, assim. A comunicação, o marketing, a venda, ela é consequência de um relacionamento. Aí entra a fidelização, a gente consegue se relacionar pelas redes sociais. Como que a gente faz esse marketing no digital, então? Como é que a gente une lá o on e o off para fazer uma ação funcionar, né? Então, esses são os desafios, essa é a realidade. Eu lembro que, trazendo agora esse viés, eu lembro que tinha no primeiro semestre de faculdade, eu vi uma palestra de um sócio da Scala, que era uma empresa grande, na agência destaque de Porto Alegre, e ele veio para uma aula inaugural,
E aí, eu lá com 17 anos do primeiro semestre, eu lembro uma frase que ele falou, e isso é legal, assim, né? Porque às vezes é uma palavra, uma frase, Isso. e ele falou, comunicador, ou, né? Ele estava falando para a turma da comunicação, um comunicador, mesmo que ele não goste de futebol, ele tem que ir no estádio e ficar olhando para a reação da plateia, do público, né? Então, a gente precisa, né, dentro desse contexto de complexidade, dentro dessa questão da fidelidade, olhar para o que as pessoas precisam, né? Olhar como elas se comportam. Hoje a gente vive um cenário de rede social que as pessoas elas não são o que elas falam que são, muitas vezes, né? Então, assim, só que a gente, enquanto entra muito da psicologia dentro desse cenário, que é entender, tá, mas ela está falando aquilo por quê? Qual é? Existe uma necessidade de aprofundamento muito grande nesse contexto, né? Então, ela está falando é mais sobre o que elas falam, o que elas fazem, do que o que elas falam, né? E aí, como é que a gente vive esse cenário é muita pesquisa que tem que se fazer, né? Para conseguir ter uma estratégia vencedora, né? Eu falo de cabeça, porque eu passei por décadas do marketing. E, né, Camille, hoje, como tu tem... Porque antes, tu enxergava o teu concorrente na tua frente. Uhum. Agora, o teu concorrente é global. É global. Antes, a informação que tu passava, ela era correta, ela era certa. Hoje, virou... É que não basta mais ser correto e certo e bem feito, né? Ou até o teu concorrente hoje vai ser um parceiro em algum projeto, né? Então, essa questão da colaboração, né? A gente vive uma cocriação de realidades muito grande, né? A gente está falando de semeadores de mundos, né? Que a gente precisa criar cenários dentro dessa complexidade, né? E entender cada vez mais o ser humano também, né? Que é uma coisa que a gente estava falando hoje de manhã. Olha que interessante isso. Porque... Camille, Thaisa, tu tocou num ponto chave para nós conversar. Dá um time, porque eu brigo muito e tento mostrar para as empresas que tem que agora se unir, compartilhar, porque senão não consegue competir. Né? Hoje, o pequeno assim, é um herói que consegue sobreviver. Sim. Então, me parece que a missão de vocês vai além da comunicação. O diagnóstico que vocês fazem, para um pouquinho, por isso que vocês têm que ser hoje multidisciplinar. Exato, exato. É o que a gente acredita, né? O teu embasamento do direito vai ser fundamental. Sim. Vai ser fundamental. Então, isso que eu incentivo os alunos, né? Tu tem que ter uma visão multidisciplinar. Acabou tu ser especialista numa área. Então, assim, é o outro diferencial muito forte que vocês têm, tá? De entender o que está acontecendo. Tá? Bom, a comunicação vai ser 60% da nossa pauta, mas nós vamos... Vocês têm problema de sociedade, vocês têm problema de compras, vocês não falam lá com a base. Enxerga. Tem que se inserir realmente no cliente, desde a base até o topo. Porque vocês sabem que a visão de fora, e ainda mais uma visão feita por profissional que entende, o profissional de comunicação entende mais do que um contador, do que um economista, porque a visão é mais ampla. Bem legal. E às vezes, também, né, assim, fazendo uma análise do que a gente já presenciou e viveu. Muitas vezes o gestor, ele acha, tô com problema nas minhas vendas caíram, por exemplo, né? Mas o meu produto é bom, aumentei um pouquinho o valor, e quando tu vai a fundo, o problema tá lá na entrega. Exato. E ele nunca vai, se tu não Camille, chegar ao perfeito. ponto de levantar essas informações com o consumidor final, que daí que é uma outra coisa também que a gente trabalha muito com essa questão de pesquisa, a pessoa nunca vai ficar sabendo aquilo. Que legal. Que legal. Então, olha o nosso exemplo, assim, se eu não tenho uma boa assistência técnica, interessante, sabe? Dos meus colegas revendedores Ford, eu acho que talvez só o Guto, porque eu botei desde cedo ele na oficina, gosta do pós-venda. O que dá charme é vender o carro novo, aquele da estação. Super importante. A chave não é vender um novo, é prestar um bom serviço. Exatamente. Isso que tu colocaste. Exatamente. Dizer, vocês têm que realmente mergulhar na empresa. Mergulhar.
E outra questão que eu penso que é importante também, né, trazendo aí uma fala do Papa do Marketing, né, o Kotler, quer dizer, né, as empresas, né, pensam muito no custo de fazer uma estratégia, mas tem que pensar no quanto está perdendo por não fazer, né? O quanto está perdendo de oportunidade nesse cenário, né? Quanto que está deixando de realmente se conectar com, mas eu vou investir nisso, mas daqui a pouco não é tanto custo assim, com o impacto que tem. O retorno é muito vocês maior. estão enlouquecendo a gente. A gente que acompanha a sobrevivência das empresas, sabe? E muitas vezes são detalhes. A gente não erra numa estratégia grande, tu erra numa somatória. Sabe? Então, esse trabalho de vocês, claro, para vocês poderem oferecer esse trabalho, vocês têm que ter um conhecimento também multidisciplinar. Tem que buscar um terceiro do terceiro para compor esse grupo. Mas vocês são a cunha da mudança, a cunha do desafio e vender a credibilidade de um trabalho. Consequência, vocês vão poder aumentar o número de ferramentas à disposição e vão cobrar em cima desse combo de negócio. Então, eu estou vendo a agência de vocês nos próximos... Não dá para dizer 10 anos, né? Porque 10 anos já é longuíssimo prazo. Hoje em dia é. Mas um velho mestre deixa para vocês essa experiência. Tem que conhecer o macro, tem que estudar, pesquisar, participar de eventos que vocês fazem muito e entender. Vocês vão salvar muitas empresas. A bonificação de vocês é mais a satisfação de salvar uma empresa do que o próprio retorno financeiro. É porque é legal da gente ver que nada acho que é mais satisfatório do que a gente chegar, por exemplo, numa reunião lá 2 anos atrás e ver a dor daquele cliente e saber que, de certa forma, passou muito pelas estratégias da comunicação, tanto com ações internas, né, dentro do marketing que a gente chama, ou externas, e que ele conseguiu vencer, que daí lá pelas tantas outras dores surgiram nesse meio tempo, né? E a primeira dor foi de vocês, Camille, porque vocês têm a desconfiança, sabe? Porque quem está numa dificuldade, ele impõe mais condições, sabe? Eu vou deixar para isso. Impõe mais dificuldades do que o vitorioso, quem está bem. São tratamentos diferentes, os remédios são diferentes, a rapidez é diferente, sabe? Então, é de invejar o trabalho da comunicação, de uma boa agência multidisciplinar. Que legal! Terminamos esse segundo bloco, e é encantador para quem os marqueteiros ficam felizes da vida, mas eu acho que a gente está contribuindo bastante com as empresas e os profissionais liberais que precisam melhorar muito a sua comunicação, precisam profissionalizar. Acabou qualquer chance do amadorismo na comunicação. Tem que ser 100% profissional. E os resultados vêm, mas tem que ser muito bem conduzido. Já voltamos com esse Pense Grande, com 2 gurias que pensam muito grande, um marketing extraordinário. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada.
mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 Bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para esse terceiro e último bloco desse Pense Grande, tratando de comunicação, e não só de comunicação. Nós vamos ver agora como uma agência de comunicação pode se multiplicar e tratar de todos os assuntos, todas as pautas de uma empresa, porque nunca esteve num momento tão propício para se abordar a empresa como um todo. Gurias, 10 anos é um período emblemático, né? Todos esses números redondos são uma mudança assim, de paradigmas, de visão. O passado desses 10 anos, a gente nunca deixa de olhar para trás porque a história se repete. Tá? Então, quais são os projetos de vocês para esses próximos 10 anos? A empresa vai durar muito mais, mas vamos focar já no curto e médio prazo. Camille. Então, 2026 está aí, né? O ano falta pouquinho. Vocês já estão em 2026? Nós já estamos em 2026, planejando o nosso 2026. Perfeito. Então, a curto prazo, a gente pensa realmente em ampliar e se tornar um hub de soluções de comunicação e soluções estratégicas, porque a gente percebe que, na verdade, a comunicação ela é a comunicação e o marketing é uma das frentes, né? E como a gente tem esse contato próximo com os clientes, de maneira que a gente... E é um contato próximo mesmo, né? De reuniões, inclusive presencialmente estar, né? Em muitos clientes a gente pensa em realmente ampliar essa forma, essa maneira de atuação, inclusive não só na questão de ampliação do escopo dos serviços, mas também de localização. Hoje, na verdade, nós já temos hoje, né, nesses 10 anos que passaram, nós temos, por exemplo, uma associação que a gente atende que é a nível nacional. Nós já tivemos clientes mais de uma vez na região da Grande Porto Alegre, internacional. Né, que nós já passamos por essa experiência também lá, que depois até a Thaisa pode falar um pouco mais, e nós temos atualmente já um hub em Florianópolis. Então a nossa ideia realmente é ampliar, tanto em termos de espaço geográfico, muito embora a gente trabalhe, né, hoje podemos trabalhar, graças a Deus, atendendo qualquer local do mundo, e também o escopo dos serviços. Muito bom.
justamente complementando, porque nós entendemos que tudo é comunicação dentro de uma organização, de um negócio, e é sistêmico esse olhar, assim, e trazer esse olhar de fora é muito importante para os negócios, muito, né? Então, a gente entende nisso, assim, a gente enxerga que a comunicação, ela tem que ser ampliada, esse olhar, né? Para desenvolver os negócios, né? Não adianta focar só em um ponto, ou enfim, então, por isso, essa busca constante por novas soluções, né? E justamente estratégias que agreguem e que desenvolvam negócios, né? Então, esse é o Thaisa, caminho. dá para dizer que a comunicação ela é a ponta do iceberg. É o que aparece. O que não aparece, vocês vão se inserir agora, mais ainda, né, na profundidade da gestão. Porque a gestão, a comunicação aparece. Mas e a gestão? E os processos? A logística? O processo de compra? A qualificação do vendedor? Quer dizer, a qualificação da mão de obra? Porque a gente vê assim, um marketing extraordinário do produto, aí o cliente chega na loja e tem a decepção. Eu falando... Eu digo que é marketing de emboscada. Eu tive com o dono da Rede Peruso, agora lá em Bagé, e eu contei para ele, né, que eu cheguei na padaria e queria farinha de rosca. O menino diz assim, é lá no armário, está na prateleira. Voltei, não tem. Então não tem. Chamei o gerente, assim, a culpa é tua de colocou lá uma pessoa que não está preparada, não é feliz. Eu estava no caixa, chegou correndo com um saquinho dele. Então, olha só, tá? Todo o Peruso da vida gasta uma fortuna em comunicação e na ponta. Então, vocês vão ter que se inserir, inclusive, lá na ponta para o processo funcionar. É isso aí. Os problemas, eles são sistêmicos, né? Não é um ponto isolado. E uma maneira de vocês crescerem, porque vocês vão oferecer, quanto mais produtos, serviços vocês oferecerem, mais vão poder monetizar. Tá? Então, a própria sobrevivência, expansão da Fluence vai passar por esses novos serviços, essa nova visão na estratégia do negócio. Camille. É isso aí, a gente já está planejando e caminhando rumo a todas essas alterações que a gente pensa que sejam extremamente necessárias e que é algo que a gente já vivencia no nosso dia a dia, né? Eu vou dar para vocês assim... Nós somos inquietas. Não inquietas, Não, mas o marqueteiro... Tem que ser, né? Não tem... interessante porque, por exemplo, nós tivemos que a nova postura da Fórum Mundial, por exemplo, hoje, tá? Antes a gente produzia o próprio site, desenvolvia a própria comunicação. Quer dizer, essas grandes, hoje vem o pacote, é caixa preta, é fechado. Então, o que a gente fez? A agência, qualquer coisa, a agência demorava muito para dar, que é tudo para amanhã. Em 24 horas tem que estar no ar isso. O que a gente fez? Nos adaptamos, tá? Tendo hoje uma pequena equipe de prontidão, tá? Que já produz rapidamente qualquer material de divulgação, rapidamente, assim, questão de minutos. Então, essa é outra realidade que vocês vão ter pela frente. Tá? Essa globalização está levando a um monitoramento, a um engessamento da tua comunicação. Eu preciso mudar alguma coisa no site, eu tenho que pedir a benção para Detroit, por exemplo. Sabe? Sim. Então, acaba engessando. Você só tem desafios pela frente. Mas estamos prontas aí para enfrentá-los. Mas aí que está. Cada obstáculo é uma oportunidade. Claro. Aprender, né? Cada obstáculo é uma oportunidade. E daqui a pouco você vai dizer assim, bom, a empresa não precisa de uma agência, o que ela precisa? Eu preciso de gestão, eu preciso de logística, eu preciso de orientação, eu preciso de qualificação de pessoal, eu preciso saber recrutar. E aí que entra, né, Carlinhos, o que a gente estava conversando, que é essa conexão com... As empresas não estão isoladas, elas estão dentro de um ecossistema,
né? Aqui em Santa Maria a gente está conectada com diferente, quer estar, né? Muitas vezes o mercado, né? A gente está caminhando para esse mercado, né? De pensar inovação, de pensar um ecossistema. Mesmo que tu não queira fazer parte, tu faz parte de um ecossistema. E eu vou te dar exemplo, tá? O exemplo disso, Thaís, assim, ó, tá? Por exemplo, por que eu não me uno com meus concorrentes e tenho uma central de compras? Nós compramos os mesmos produtos, compartilhamento de despesas. Com certeza. Então, vocês vão ter pela frente também, tá, o trabalho de convencimento e quebrar paradigmas. Lá atrás, há mais de 30 anos, tá, os mercados de Santa Maria estavam em situação deplorável. Não conseguiam enfrentar os Bigs e Carrefour da vida. Eu acabei participando e fui conhecer em São Paulo a primeira central de compras, chamava-se Farma e CIA. Central de compra de farmácia. Farma e CIA, farmácia. Trouxe para cá o modelo e nós criamos a rede Super. Um case extraordinário de sucesso que se baseia apenas em 2 pilares. Uma central de compras e uma central de marketing. Vocês têm um exemplo dentro de casa. Certeza. Nós temos assim, do outro lado da rua tem a solução e a gente não enxerga. Não enxerga. E a gente vê, né, nessa questão que a gente está falando muito de tecnologia, porque quando a gente fala em comunicação, em marketing, negócios, a gente precisa falar disso, essa miopia que às vezes né, que os empresários ou que os setores enfrentam, né? Esses dias eu estava ouvindo uma palestra, enfim, uma fala do Diego Barreto, que é do iFood, CEO do iFood. Isso. E aí a discussão era sobre isso, né? Por exemplo, enfim, entrou numa área que é um pouco, desde o início, polêmica, a questão do Uber, né? E os taxistas. Ele falou, se o universo, por exemplo, de taxistas tivesse entendido a mudança que iria acontecer, eles não bateriam de frente. Eles teriam o próprio aplicativo e colocariam o Uber dentro do seu, né? E a gente vê o contrário. Hoje os táxis estão dentro do Uber, né? Então a gente perde, né? A inovação, ela vem dessa conexão, que às vezes não é uma... Mas assim, ó, pensar né? E surge novos cenários. Agora, né? Em Roma, né? Fui chamar o Uber, deu não sei quantos quilômetros. Roma não tem, eles desenvolveram a própria plataforma, sabe? Se anteciparam e a legislação protege eles. Protege eles. Tem que se abrir para isso, né? Para essas conexões. Como vocês têm um imenso mercado pela frente, tá? Institucional, corporativo, legal, de medir. Tá? O desafio é maravilhoso de convencer a sobreviver. É sobre sobrevivência, né? Que levou e crescimento, né? As pessoas precisam entender, e acho que isso, enfim, o que fez a pessoa, a empresa sobreviver até aqui, pode ser que não seja suficiente para levar daqui para frente. Potencialmente não será, né? E assim, ó, e vocês, outra coisa muito importante, tá? Vocês têm que ser o alter ego da empresa, do empresário. Porque ele só ouve notícias ruins. Só. Um amigo meu chegou lá de Cachoeira e planta de Cachoeira e no Texas. Tu não está apavorado? Tá caindo o mundo. Não estou. Mas por que está tudo ruim? Eu passei por todos os planos econômicos. Eu sobrevivi a todas as crises. Não é qualquer. Então, eu adoro uma crise. Eu adoro uma crise. O brasileiro consegue, né? Tem essa capacidade de enfrentar a crise. Tu mostra que tu tem capacidade. Então, vocês têm que sustentar o alter ego das pessoas. Tá? Você tem essa missão, porque ele só ouve coisas ruins, tá? E ele tem que ter uma visão diferenciada, positiva. Aquilo que eu chamo de egoísmo sadio. Levar para eles, assim, ó, você tem que sobreviver. Você tem que sobreviver. Quais são as armas que vocês têm? Porque a visão de fora é que muda. Não ajuda, não. Verdade. Que desafio, hein?
Olha, entusiasta aí desafio. dessa área, a gente tá Mas sempre... coisa boa, né? Pior Adora se- esses desafios e se essa... fosse a mesmice, é. Enfim, a gente mas não... a gente saindo daqui assim com a certeza da multidisciplinaridade. Nós É temos multi, que né? O temos- mundo é multi. multi, O mundo é multi. É. Temos essa universidade imensa aqui do lado, que incrivelmente as empresas de Santa Maria não botam os pés na universidade. A universidade não conhece o empresariado Sim. e o empresariado não se interessa em buscar soluções que estão aí dentro. E não é só empresariado. Escrevi na minha coluna, em 65 anos da universidade, nunca um prefeito foi lá e pedir um plano de desenvolvimento, um planejamento do município. Sim. Então, a cidade é pequena para a universidade que tem. E a gente precisa quebrar... Eu te falei, né? Sou muito entusiasta dessa questão de que a gente precisa quebrar essas barreiras, assim, criar pontes entre a universidade, quebrar as suas né, barreiras, as suas portas aí e se conectar realmente com as necessidades, né? Porque todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Não existe outra possibilidade que não o crescimento, todo né? esse programa nós falamos em dificuldades e oportunidades. Exato. Eu tô desenvolvendo um sistema lá para as oficinas que não existe uma solução para esse problema em toda a rede FOR do mundo, que é uma coisa objetiva. Está sendo feito por quem? Pela engenharia da produção da universidade. Claro. Tu dá oportunidades para eles conviverem, conexão, estágios. Eu tive que chegar na administração, eu preciso de estagiários. A gente tem há 10 anos também, desde que a gente começou, uma parceria com a universidade. A universidade tinha que chegar assim, te articula para nós colocar... Nesse programa de mentorias, nós estamos chegando ao ponto de ter que dar oportunidade nas empresas. As empresas precisam, mas ninguém fala com ninguém. Santa Maria, ninguém fala com ninguém. A gente recebe, há 10 anos, a gente recebe estagiários de comunicação, de RP, às vezes tem 4 no semestre. E é fantástico. E é isso, é uma troca maravilhosa. Né? Legal. E assim, porque traz um novo olhar. Maria, né? vocês, os neurônios já estão assim. Eu acho que dá para encerrar com essa mensagem, porque a gurizada que se forma em PP e RP e jornalismo não tem muita expectativa. Eles saem, sabe? E até tinha que juntar para mim, RP, PP é um produto só. Está muito próximo. Né? É. Então, comunicar, acho que dizer para os alunos da comunicação e jornalismo que vocês podem pensar grande. O que vocês estão, se o meio é depressivo, não é estimulante, tá? Aqui fora nós estamos loucos para receber vocês. As oportunidades na área da comunicação são imensas. É a área da gestão das empresas e dos profissionais liberais, é a área mais carente que nós temos, é a comunicação. Então, vocês têm que ter parceiras, mentoras, como as gurias, que vão abrir as portas para vocês. Então, não se intimidem, podem pensar grande como elas pensam grande e são grandes. Acho que esse recado, assim, eu queria... Tu é muito chegada na academia. Deixa recado aqui, Thaisa, também para a gurizada. Pessoal, é justamente isso. A gente acredita, né, muito no poder da comunicação, de transformar. Né? A gente acredita que é através dos negócios que a gente vai levar a qualidade de vida, vai transformar realidades, vai transformar a cidade. E essa conexão que a gente está falando tanto, né, da universidade, passa por esse mindset, né, por essa mentalidade de crescimento, de conexão. A gente acredita muito nisso na Fluency e acredita muito nisso para a cidade, para a relação Universidade Santa Maria, região, né, o potencial todo da cidade. A gente está agora pensando, né, inclusive um evento de inovação que vai acontecer agora em setembro, né, que é o Santa Summit. Então, é justamente sobre isso, né? E eu penso que é muito isso, assim, né? Tanto os alunos que estão dentro da universidade, os professores, os empresários,
todo mundo faz parte desse ecossistema. Independente de estar ou não dentro de uma reunião, ou de... Todo mundo faz parte, todo mundo tem que abrir e, ajudar, e participar e se colocar, né? Vamos derrubar os egos aí, porque a gente precisa crescer, todo mundo quer crescer. Muito legal. Olha lá, agora já tem o cronômetro aqui, está funcionando, tem 16 segundos. Para agradecer a presença de vocês, a gente que agradece. A Thaís, a Camille, obrigada. Sucesso nesses 10 anos. Muito obrigada. Esse programa, assim, certamente vai irradiar muito otimismo, muitas oportunidades e muitas soluções para as empresas que precisam demais, que nós estamos mostrando que sem uma boa comunicação, a tendência é maus resultados. Os bons resultados passam pela comunicação. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente que agradece. Sucesso, parabéns. Obrigada, Carlinhos. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo e até a próxima. Sempre pensando muito grande. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar comemorando esses 10 anos de Fluence, de muitos desafios, de muita responsabilidade, um time de 15 pessoas hoje, né? Então a gente tem muita alegria de estar em Santa Maria, entregando muito para os clientes, sempre pensando e repensando soluções, buscando ampliar o nosso portfólio de serviços. É muito satisfatório ver, ao longo dessa trajetória, os resultados e as entregas que nós fizemos a muitos clientes de muitos segmentos diferentes. Falar dos 10 anos da Fluence me causa um sentimento de muita alegria e satisfação em pensar o quanto a gente cresceu e se desenvolveu, tanto pessoal como profissionalmente, e também um sentimento de gratidão em pensar que os nossos clientes, os nossos parceiros compartilham dos mesmos valores e sentimentos que a gente. Foram mais de 50 empresas que nós atendemos nessa década e é um sentimento de alegria de saber que a gente conseguiu contribuir e que venham aí muitos outros desafios pela frente, que nós estamos prontas. 10 anos de Fluence, com muito orgulho, eu sou uma das líderes da Fluence e ser parte é motivo de celebração. Nós somos o único hub da região que conta com relações públicas nas suas principais pontas e isso é, sem dúvida nenhuma, a comunicação integrada. E na Fluence isso é representado por um time multifácil, do diretor de arte, do estagiário, do jornalista, do revisor, do gestor de tráfego. E eu acredito fortemente que nós somos a coragem de fazer bem feito, simples e potente assim. Isso é ser Fluence e é assim que se faz os negócios fluírem. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.